Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teoria da Medicina. Hoje a gente vai falar sobre a medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso central, como está desenhado aqui, que fica envolta pela coluna vertebral, envolvida pelas vértebras. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a coluna vertebral, porque eu vou fazer depois um vídeo para falar só sobre ela. Mas é importante a gente lembrar das divisões da coluna vertebral para a gente lembrar a nomenclatura das vértebras, que vai ser importante aqui pra gente. Coluna vertebral, a parte de cima, as primeiras vértebras que ficam logo abaixo do crânio, são chamadas de vértebras cervicais, que são 7. Abaixo delas a gente tem as vértebras torácicas, que são 12. E é com as vértebras torácicas que se articulam as costelas, formando assim a estrutura óssea da caixa torácica. Abaixo das vértebras torácicas, a gente tem as vértebras lombares, que são 5. Abaixo das vértebras lombares, vem as vértebras sacrais, que também são 5, e que em conjunto formam o osso sacro, também chamado de osso sacral. E por fim, a gente tem as 4 pequenas vértebras do cóccix, que formam o osso do cóccix. E a gente nomeia as vértebras de acordo com a posição dela dentro de cada uma dessas 5 classes gerais. Então a gente tem, por exemplo, que a primeira vértebra cervical é chamada de C1, sempre uma letra e um número para se referir à posição dela. A quinta vértebra cervical, por exemplo, seria C5. A sétima vértebra torácica seria T7. A quarta vértebra lombar seria L4 e assim por diante. E aí, olhando para esse diagrama aqui, você vai reparar que a medula espinhal não acompanha a coluna vertebral até o final, e realmente isso não acontece, ela termina bem antes do fim da coluna vertebral. E o ponto em que ela termina é aqui mais ou menos na altura da vértebra, que estaria aqui seria a vértebra L2. A gente fala vértebra L2 para já dar uma margem de segurança, alguns autores colocam até a L1 como limite da medula espinhal. Na verdade ela termina no fim da L1 ou no máximo entre a L1 e a L2. Agora você pode estar se perguntando por que isso acontece, por que a medula espinhal não vai até o fim da coluna vertebral. É porque no desenvolvimento embriológico do sistema nervoso, a parte óssea da coluna vertebral cresce muito mais do que a parte neural da medula espinhal, e por isso ela atinge um comprimento bem maior do que o da medula espinhal. É um processo contrário do que acontece lá em cima no telencéfalo e no cerebelo. O telencéfalo e o cerebelo crescem muito mais do que a estrutura óssea que os envolve, que seria o crânio no caso. E por isso eles formam várias dobras sobre a superfície de cada um, que no caso do telencéfalo a gente chama de giros e sulcos. A gente vai comentar sobre isso futuramente. Mas aqui embaixo na medula não, a medula cresce menos, e por isso ela só vai até no máximo a altura da vértebra L2 da coluna vertebral. Agora a pia mater, que é a membrana mais interna da meninge, envolve a medula e vai até lá no final da coluna vertebral. Isso aqui que eu estou dizendo, imagina que é a pia mater. Ela acompanha a coluna vertebral até o final, ela se fixa lá na parte posterior do cóccix, lá embaixo. E aí essa parte aqui da pia mater, que já não tem mais medula espinhal dentro, a gente chama de filamento terminal. Enquanto que essa última parte da medula espinhal aqui, que termina fazendo essa pontinha, se finando igual está desenhado aqui, a gente chama de cone medular. Então a parte do cone medular para baixo, que ainda tem pia mater, é o filamento terminal. E aí essa pia mater, por se prender dessa forma, ela fixa a medula como se fizesse uma tração de sustentação aqui. A gente viu na última aula que os astrócitos sustentam os neurônios. Aí no caso uma sustentação microscópica. Aqui o que a gente está vendo, a pia mater, o fato dela se prender aqui no cóccix e envolver a medula dessa forma, ela forma uma sustentação macroscópica, vamos dizer assim. Ou seja, tudo isso contribui para deixar o sistema nervoso central, ou aqui no caso a medula, bem estabilizada, bem presa no lugar. Agora a gente vai falar do que tem dentro da medula espinhal. Vamos fazer um corte que a gente chama de transversal, como se eu fizesse um corte aqui assim e a gente fosse olhar nesse sentido, de cima para baixo. Aí teria mais ou menos o que está desenhado aqui, que é o preenchimento da medula, por assim dizer. A medula se divide basicamente entre corpos de neurônios, que ficam organizados aqui no centro, nessa parte desenhada em cinza, que a gente chama de H medular. Tá de cinza para te lembrar que é substância cinzenta, ou seja, corpos de neurônios, eles ficam aglomerados aqui no centro da medula. Enquanto que em volta, por fora na medula, nesses espaços em volta, a gente tem a substância branca da medula, que são fibras, ou seja, axônios de neurônios passando aqui. Ou seja, a gente tem uma coluna central de corpos de neurônios aglomerados e em volta algumas colunas de fibras nervosas passando. A gente pode ter fibras que estão indo de uma parte da medula para outra, ou fibras que estão descendo, vindo lá do encéfalo, ou fibras que estão subindo, indo para o encéfalo. Isso tudo nessa parte aqui em volta. Agora, o nome de cada uma dessas regiões, existe um nome que a gente vai descartar aqui, que é coluna. Porque tem autor que chama essa parte de substância branca de colunas e tem autor que chama essa parte de substância cinzenta de coluna. Então é um nome que, se você usar, corre risco de uma hora você pegar um livro para ler e não entender direito o que ele está falando por confundir isso. Mas tem um nome para cada uma dessas estruturas que não tem confusão.
porque os autores não misturam esses dois nomes, que seria, no caso, chamar as partes da substância cinzenta de cornos, e a gente teria aqui corno posterior, corno lateral ou intermédio e corno anterior de cada lado, corno significando chifre pelo formato dessas partes do H medular, e as divisões da substância branca a gente chama de funículos. Então a gente tem um funículo lateral de cada lado, um funículo posterior de cada lado e um funículo anterior de cada lado. Os cornos laterais do H medular é onde ficam corpos de neurônios do sistema nervoso autônomo. Então aqui de cada lado teriam corpos de sistema nervoso autônomo. Esse corno lateral não está presente em toda a medula, a gente vai comentar isso na próxima sessão sobre segmentos medulares. O corno anterior, essa parte da frente aqui, é onde ficam os neurônios motores do sistema motor somático, corpos de neurônios motores, que vão inervar a musculatura estriada esquelética. E por último, no corno posterior, ficam os corpos dos neurônios sensitivos da medula, aqui um corno posterior de cada lado. Então essa parte posterior aqui são neurônios sensitivos, a parte anterior são neurônios motores, e a parte lateral são neurônios motores do sistema nervoso autônomo, porque aqui é sistema nervoso somático e aqui também é sistema nervoso somático. No meio aqui da medula, a gente tem esse buraquinho por onde passa líquor, que é o canal central da medula. Em volta a gente tem uma região onde ficam corpos de pequenos interneurônios, que a gente vai estudar mais pra frente, que regulam a atividade desses outros neurônios aqui em volta. E é também um ponto de cruzamento de fibras, que a gente chama de comissura cinzenta, porque está aqui na parte da substância cinzenta. As fibras que estão descendo ou subindo aqui em volta cruzam mais na frente, nessa parte aqui que chama comissura branca. Lembra que comissura é a mesma coisa que ponto de cruzamento de fibra. Então sempre que tem comissura alguma coisa é porque tem fibras passando de um lado para o outro. Nos funículos aqui, como eu comentei, a gente tem funículo lateral de cada lado, funículo posterior de cada lado e funículo anterior de cada lado. Você já vai entender como que a gente faz a divisão entre o funículo anterior e o lateral. Os corpos dos neurônios motores, que estão aqui no corno anterior, emitem as fibras nervosas deles e formam o que a gente chama aqui de radícula anterior. É muito importante você observar a existência dessas radículas aqui, você já vai entender por quê. Depois dessas radículas, que são os axônios dos corpos de neurônios motores aqui, formam o que é chamado de raiz anterior, que contém fibras de neurônios motores. Lembra que na medula, de uma forma geral, tudo que está na parte da frente, tudo que é anterior é motor, e o que está na parte de trás é sensitivo. Então a gente tem aqui no corno anterior corpos de neurônios motores e a raiz anterior com as fibras desses neurônios motores. Na parte de trás, um processo semelhante acontece com os neurônios sensitivos. Eles emitem radículas aqui para trás. E mais uma vez, não ignore a importância dessas radículas, porque sem considerar a existência delas, você vai ter uma dificuldade para entender o que são segmentos medulares, que a gente vai comentar daqui a pouco. E essas radículas se unem para formar a raiz posterior, que é a raiz com fibras sensitivas dos neurônios sensitivos daqui. Agora, o corpo desses neurônios sensitivos fica, na verdade, em um gânglio localizado aqui, que é aquele neurônio pseudo-unipolar que a gente comentou em um vídeo passado, que é o protótipo do neurônio sensitivo. Então aqui, ao passo que os neurônios motores do corno anterior estão emitindo os axônios deles para cá, para formar essa raiz, no caso da raiz posterior aqui, ela é na verdade o conjunto dos prolongamentos dos neurônios que estão aqui, nos corpos dos neurônios desse gânglio. Ela entra, a raiz anterior está saindo, a raiz posterior está chegando. E que essas radículas estão vindo desses neurônios que os corpos estão aqui, ó, pseudo-unipolares sensitivos. E aí essas duas raízes, posterior e anterior, se juntam aqui para formar um nervo espinhal, que vai ligar o sistema nervoso central a um órgão efetor lá na periferia. Entenda que a coluna vertebral estaria passando por aqui por fora, ó. Eu sei que é um pouco contraditório o fato do gânglio, na verdade, estar aqui por dentro do osso da coluna vertebral e ser considerado sistema nervoso periférico. Mas eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui. Saiba que daqui pra frente é sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai até aqui nos limites da medula. Aqui no gânglio você já tem aquelas células satélites da neuróglia do sistema nervoso periférico. Enfim, só pra você ter uma noção da posição aqui em relação às vértebras. O nervo espinhal sai da coluna vertebral passando aqui pelo forame intervertebral, que é o espaço entre uma vértebra e outra. As áreas dos funículos aqui de substância branca, eu não vou comentar muito agora porque isso vai ser discutido nas próximas aulas sobre sistema motor somático e sistema somatossensitivo. A única coisa que eu queria comentar aqui agora é que os feixes de fibras da medula para a própria medula sobem e descem a medula passando pelo chamado fascículo próprio, que é um feixe de fibras que fica aqui bem em volta do H medular, de fora a fora. Através desse fascículo próprio, um ponto da medula pode se conectar com outro ponto da própria medula. E só para não deixar de comentar aqui, essas radículas anteriores e radículas posteriores, o ponto onde elas entram ou saem da medula
medula formam pequenas depressões aqui, que a gente chama de sulco, no caso aqui da frente, sulco lateral anterior, um de cada lado, e atrás sulco lateral posterior, um de cada lado. E a gente tem também aqui na parte central de trás da medula, o chamado sulco mediano posterior. E você vê que na frente também tem uma depressão, só que aqui é uma depressão bem maior, e por isso é chamado de fissura mediana anterior. A medula espinhal é como se fosse um tubo contínuo. Ela não tem divisões visíveis ao longo dela, mas funcionalmente essas divisões existem. É o que a gente chama de segmentos da medula. E a gente pode visualizar esses segmentos da medula olhando para as raízes. Você já vai entender. Imagina que agora a gente está cortando um pedaço da medula, que seria um segmento, e olhando de uma forma mais oblíqua aqui, mais inclinada. E a gente teria essa vista aqui. As radículas da raiz dorsal de todo esse segmento aqui se juntam, na verdade, para formar uma raiz. Então a raiz representa uma soma de toda essa parte da medula. Elas se juntam aqui, tem aqui o gânglio sensitivo, enquanto o mesmo acontece com as radículas anteriores. Elas saem de todo esse segmento aqui, dos neurônios motores do corno anterior, e vão se juntar para formar a raiz anterior desse pedaço. Ou seja, essa raiz anterior e essa raiz posterior aqui correspondem a todo esse trecho da medula. Eles formam aqui um nervo espinhal a partir das informações trazidas de ou levadas a todo esse pedaço do H medular da medula aqui. E isso recebe o nome de um segmento medular. Então é como se cada trecho da medula, imagina que isso aqui está generalizando as radículas anteriores e posteriores, formasse com a soma das radículas de todo esse trecho uma raiz anterior e uma raiz posterior que vão se juntar para formar um nervo espinhal que sai aqui, e a mesma coisa para o outro lado. Então cada pedaço desses com uma raiz anterior e uma posterior de cada lado, a gente dá o nome de um segmento. Só que lembra que a coluna vertebral é bem maior do que a medula espinhal? Então, na verdade, o que acontece é que as radículas se projetam bem para baixo. As radículas de cada segmento vão formar a raiz daquele segmento lá embaixo. E aí, lá embaixo, o nervo espinhal formado vai sair por entre duas vértebras que estejam aqui embaixo. E essa diferença na altura do segmento medular e da vértebra vai ficando mais pronunciada à medida que você vai descendo na medula. E o que acontece é que a gente dá aos segmentos medulares o mesmo nome que a gente dá às vértebras. Então a gente divide segmentos medulares em cervicais, torácicos, lombares, sacrais e um coxígeo no final. E dá o mesmo nome, C2, T3, L4, S1. E isso acaba causando confusão porque o segmento medular não necessariamente está na mesma altura da vértebra de mesma letra e mesmo número. A raiz daquele segmento sai abaixo daquela vértebra. Então se essa daqui é a vértebra T5, por exemplo, o nervo espinhal que está saindo por baixo dela se originou das raízes do segmento T5. Mas não necessariamente o segmento da medula que está aqui em frente a ela é o segmento T5, que esse segmento na verdade está mais para cima, e essa diferença de altura é maior quanto mais você vai descendo na medula. Do fim das vértebras torácicas para baixo, realmente a vértebra não tem nada a ver com segmentos de mesmo número, no que diz respeito à altura da localização. E aí, como a gente viu que a medula vai até a altura da vértebra L2, L2 estaria aqui, vamos supor, L2. As raízes do segmento L2 vão formar um nervo espinhal que vai sair lá embaixo, vai descer bastante e vai sair aqui embaixo, por baixo da vértebra L2. E aí você vai observar o seguinte, aqui para baixo continua tendo coluna vertebral, que vai até a última vértebra coxígea lá embaixo, enquanto que aqui parou de ter medula, mas continua tendo as raízes do segmento L3 para baixo, que elas vão descendo para ir passando pela coluna vertebral aqui. E essa parte onde a gente tem raízes formando nervos espinhais e já não tem mais medula espinhal propriamente dita, é o que se dá o nome de cauda equina. E a cauda equina vai até lá embaixo na coluna vertebral, porque o último segmento, que é o segmento coxígeo, vai sair lá na altura das vértebras coxígeas. Então a medula espinhal não vai até o final da coluna vertebral, mas as raízes medulares vão até lá embaixo. O primeiro segmento medular cervical, que seria o C1, emite raízes que vão formar um nervo espinhal que sai por cima da primeira vértebra cervical, e a projeção do último segmento cervical sai por baixo da última vértebra cervical. Por isso a gente tem 8 segmentos cervicais, e aí daí para baixo cada segmento medular emite uma projeção que sai por baixo da vértebra correspondente. Agora que você já tem esse conhecimento, vou comentar aqui rapidamente. O corno lateral da medula, que é a parte do sistema nervoso autônomo, está presente apenas entre os segmentos T1 e L2 da medula espinhal, que é a parte que contém corpos de neurônios do sistema simpático, como a gente vai estudar quando for falar de sistema nervoso autônomo, e depois o corno lateral reaparece entre os segmentos sacrais S2 e S4.
que é a parte de corpos de neurônios do sistema parasimpático aqui na medula. Os nervos espinhais, logo depois que eles saem da coluna vertebral, no começo do trajeto deles, eles estão representando só um segmento medular, né? E por isso são chamados unissegmentares. Alguns nervos, principalmente os nervos correspondentes à inervação do tronco, são só unissegmentares mesmo. Eles saem a partir da formação das radículas daquele segmento e vão direto inervar alguma região. Com os nervos que inervam os membros superiores e os membros inferiores é um pouco diferente, porque depois da fase unissegmentar deles, eles formam um emaranhado de anastomoses chamados de plexos nervosos. E aí a gente tem plexo braquial para os nervos que vão inervar o membro superior e o plexo lombosacral, onde são formados os nervos que vão inervar o membro inferior. E aí desses plexos para frente, cada nervo que se forma ali contém fibras de segmentos misturados, e por isso esses nervos são chamados de multissegmentares ou plurissegmentares, porque eles correspondem a mais de um segmento da medula. Essa foi uma aula um pouco mais pesada, espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa ou revisar o que você já sabia, e se tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode ficar à vontade para deixar uma pergunta aqui nos comentários do YouTube ou mandando mensagem na página do Facebook. E até o próximo vídeo.